Domingo passado, eu dei uma notícia, ou demos uma notícia, de que as duas penúltimas crianças haviam nascido. E eu confesso a vocês que fiquei um pouco apertado. Digo, fiquei mal acostumado. Sabe aquela propaganda? Mal acostumado, mal acostumado. Aí eu recebi essa foto essa semana. O que vocês acham que aconteceu? Pode passar outra, por favor. Quando eu vi essa foto, meu coração começou a bater. O que está escrito ali? A idade é difícil, viu, gente? Oba! Fui promovida. Chega de ser o bebê da família. Agora me chame de irmã mais velha. Uhul! Olha lá o sapatinho. Eu sei que o Fernando não vai querer, mas Luciano, você pode ficar de pé, só para a gente saber quem que é a grávida? Fernando, isso. Quebra a vergonha, Fernando. Deus abençoe, viu? Gente, fiquei muito contente. Agora são duas de novo, né? Eu tinha chegado a uma só, faltava a Lívia, nós estávamos ávidos pela Lívia. Agora é a Lívia e mais um. E daqui uns dias vem mais. Amém, irmãs? Irmãs, amém? Cooperem para isso, tá, irmãs? Não adianta a fertilidade estar no ar e você não cooperar. Muito bem. Abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus. O primeiro está em Romanos 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Vou ler o texto e depois o pastor Ricardo lê o texto, o outro texto que eu vou ler, que é Mateus 28. Deixa na agulha já aí, 28, 19 e 20. Vamos lá. O texto de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, versículo 1, versículo 16, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu queria destacar o que Paulo diz no começo do 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o outro texto, lido pelo pastor Ricardo, que eu quero repetir, está em Mateus 28. 28, capítulo 19 e 20. Diz, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu creio que nós, como igreja, estamos acompanhando, desde o início do ano, e principalmente a partir do dia 5, quando o pastor Ricardo trouxe a proposta que o conselho aprovou para a nossa igreja, e falou abertamente, claramente, temos visto através dos vídeos, das gravações que têm sido feitas, a respeito dos 5 valores que a nossa igreja adotou para que se torne uma igreja relevante para esse tempo em que vivemos. Eu creio que você deve lembrar, nós conversamos já nesse mês sobre 4 deles. Você consegue lembrar quais são os valores? Primeiro, Jesus Cristo de Nazaré, ajuda o teu povo. Primeiro é bíblica. Segunda, contextualizada. Terceira, acolhedora. A quarta, celebrativa. Vamos tentar de novo, vou dar a segunda chance para você passar no exame. Primeira, bíblica. Segunda, contextualizada. Terceira, acolhedora. A quarta, celebrativa. Pastor Silas pregou sobre celebração. Salmo 100, semana passada. Coube a nós falar hoje, nesse domingo, fechando essa série, sobre o tema missional, sobre o valor missional.
E o tema que nós adotamos é Igreja Missional. Eu quero esclarecer a vocês que esse termo, essa expressão, ela é um tanto recente. Então, nos meus materiais que eu comprei na época do seminário, eu não tenho comprado mais material técnico, mais comentários. Eu não tinha muito material para consulta, então tive que correr para consultar materiais. Então, eu vou fazer muitas citações. E essas citações, às vezes, vêm acompanhado do autor, daquele que fez a citação, e às vezes são palavras, são expressões, que aí eu não vou citar o autor, tá bom? Então, fiz uma pesquisa para poder ajudar a cada um de nós, em relação a esse tema missional. Quero começar fazendo uma citação de um pastor anglicano, inglês, Christopher Wright, o nome dele. Ele disse o seguinte: a expressão missional significa pertencente a missões, ou caracterizada por missões. Do mesmo modo que pactual se refere a pacto, ou tribal se refere a tribo. Igreja missional, portanto, é uma espécie de tautologia. Eu fui descobrir o que é tautologia. Tautologia, queridos, é redundância. Então, você falar igreja missional é uma redundância. É a mesma coisa que você falar mulher, fêmea, homem, macho. É uma redundância. Então, igreja missional, se ela não for missional igreja, ela não é uma igreja. Mas se ela não participar dos propósitos de Deus no mundo e para o mundo, ela perde o seu alvo e esquece a razão da sua existência. A missão não é nossa, não é da igreja, a missão é de Deus. Agora preste bem atenção nisso. A realidade não é que Deus tem uma missão para a sua igreja no mundo. Não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja no mundo. Em vez disso, Deus tem uma igreja para a sua missão. Primeiro, Deus tinha uma missão, ou tem uma missão. Depois, Ele criou a igreja. Então, a igreja veio para que a missão seja cumprida. Consegue pegar isso? A igreja existe para cumprir a missão de Deus. A missão foi feita para a igreja não foi feita para a missão. O movimento missional, queridos, de muitas maneiras, é uma força contrária à maneira tradicional das igrejas. Normalmente, as igrejas estão focalizadas em programas. A igreja missional, ela está focada em pessoas. A igreja missional, ela foca em pessoas, não em programas. Você consegue pegar isso? Igrejas vivem para si próprias. Quando ela perde essa noção de que ela vive para as pessoas, para ganhar pessoas, para levar pessoas a Jesus Cristo, ela perde a sua essência. Jorge Barro, que é um professor aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana, que eu creio que muitos conhecem, ele diz o seguinte: uma igreja missional é definida como uma comunidade que está em busca constante de envolvimento com a missão de Deus no mundo. O povo de Deus é visto como enviado em missão, enquanto nos modelos tradicionais, os enviados são os missionários pagos, às vezes missionários que são tidos como profissionais. Todos somos missionários. Mas a ideia que a igreja tradicional tem é que missionário é aquele que é preparado pela igreja, especialmente se arruma para essa pessoa um sustento e essa pessoa vai para determinado lugar. A igreja missional entende que todos os membros são missionários. Na igreja missional, todos se percebem como participantes desse chamado. A missão é de Deus. Ser missional significa que mais do que levar as pessoas à igreja, preste atenção nisso, mais do que levar as pessoas à igreja para ouvirem de Cristo, Cristo é levado até as pessoas por meio da presença da igreja no mundo, na vida, na sociedade. Então, não é trazer as pessoas para conhecer a Cristo, é levar Cristo até as pessoas. O movimento é o inverso. A gente entende que sempre tem que trazer, não tem problema de fazer isso. Mas a igreja missional entende que o movimento é o inverso, é daqui para lá.
Eu tenho que sair e levar Cristo, muitas vezes através da minha vida, nem tanto pela pregação, através do meu testemunho, daquilo que as pessoas veem em mim. Neste caso, o principal lugar em que o Evangelho é comunicado aos não cristãos não é no culto público, se bem que muitas vezes acontece através disso, quando o púlpito é centrado em Cristo. Mas ele acontece quando as igrejas enviam, preparam e inspiram cristãos a serem autênticos e plenamente cristãos em suas vidas comuns. O que faz diferença na sociedade, às vezes não é você dizer que você pertence a uma igreja, que a igreja é boa, que tem um bom louvor, que tem uma boa pregação, que é uma igreja bonita, linda. Isso tudo é importante. Mas o que faz diferença é você viver o Evangelho onde você está. As pessoas têm vontade de vir à igreja pelo que vê em você, pelo que vê em mim. Talvez essa seja a quebra do maior paradigma que nós temos na igreja. Não é trazer pessoas, é levar até as pessoas Jesus Cristo, através das nossas vidas. Muito bem, para nós da Filadélfia, o que é ser uma igreja missional? E eu peguei 4 pontos que eu entendo que seria importante do que nós temos conversado. E a primeira expressão que eu quero deixar para vocês é que uma igreja missional é uma igreja que entende o seu chamado diante da sociedade. É uma igreja que entende o seu chamado diante da sociedade. Igreja missional refere-se simultaneamente a um modo de ser igreja e de fazer missão. Neste caso, queridos, ser uma igreja mais presente entre as pessoas e atuante de maneira relacional e pessoal na sociedade. Isso refere-se ao modo como cada membro da igreja local encara e vive sua vida integrada à missão de Deus no mundo. A igreja que se mistura sem ser absorvida. A igreja que se mistura sem ser absorvida. Cristãos que se relacionam autêntica e intencionalmente com as pessoas, fazendo com que Cristo seja apresentado a partir da realidade de suas vidas e de seu testemunho. Nós estamos pregando muito e vivendo pouco. Por isso que nós não temos impactado a sociedade. Em Mateus 5,13, Jesus diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais precisa, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Numa igreja missional, queridos, seus membros dão um tempero à sociedade. Eles impedem a total depravação. O sal tem em relação à carne, ele tem duas funções. A primeira função é temperar a carne. Hoje eu fiz um churrasquinho. E o que eu botei na carne? Sal. Se você exagerar, fica incomível. Mas se você colocar no ponto certo, é delicioso. Se faltar sal, também não fica bom. Então, existe o tempero. O sal serve para temperar a carne. Em alguns lugares que nós vemos que não há refrigeração, nós vemos a carne pendurada em arames, e ali a gente vê que há uma outra função para o sal. Qual que é a função do sal? Impedir que ela se estrague, que ela apodreça a carne. Se o mundo não se deteriorou completamente, é porque existem cristãos que impedem que isso aconteça. Preste atenção nisso. Se o mundo não se deteriorou ainda, é porque existem cristãos no mundo. Nós reclamamos muito da nossa bancada evangélica. Eu sou um deles que reclamo. Mas há de se admitir que o aborto não foi aprovado no Brasil ainda, que a ideologia de gênero não deu continuidade por causa da resistência cristã no Brasil. Porque senão já tinha sido aprovado. Então nós, como cristãos, nós precisamos salgar e impedir que a coisa deteriore.
Por isso a nossa vida tem que ser um exemplo para as pessoas. Jesus diz ainda em Mateus 5, 14 e 16, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, preste atenção que Jesus fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo isso. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E aí, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Numa igreja missional, seus membros iluminam a sociedade com seus atos, com seu testemunho, a sua participação como cidadãos, dando exemplo em tudo aquilo que fazem. Com a dose certa de ensino e de discipulado, esses cristãos comunicarão o Evangelho de maneira inteligente, pessoal, contextualizada e sábia aos que estão ao seu redor. Como que a nossa igreja tem enfrentado esse tipo de coisa? Você ouviu aqui, nós estamos criando uma academia de preparação de líderes. Nós estamos tendo classes que prepararão as pessoas. A nossa igreja tem feito um trabalho de chegar às pessoas, de levar o Evangelho, de sair das quatro paredes, de atingir o bairro, atingir as pessoas que estão fora da igreja. Uma igreja missional, em segundo lugar, é uma igreja que entende o que é ser um seguidor de Jesus Cristo. Uma igreja missional, uma igreja que entende o que é ser um seguidor de Jesus. Uma igreja que entende o propósito, a meta e o alvo do que é ser um seguidor de Jesus Cristo, ou seja, uma igreja que entende que deve fazer discípulos que façam discípulos que multipliquem discípulos. Cristãos missionais se tornam pessoas altamente interessadas em pessoas. Eles oportunizam encontros, relacionamentos, convidam pessoas para suas casas, se relacionam com o barbeiro, com a manicure, se relacionam com o taxista, com a professora, com o médico, com o açougueiro, com o caixa do banco, caixa do mercado, com o segurança, com os colegas do trabalho. Cristãos missionais se relacionam com pessoas. Desta forma, queridos, esse tipo de relacionamento, a evangelização acontece de maneira orgânica e intencional. E o que é orgânica? Os cristãos, tão afetados pelo Evangelho, pregam aquilo que é natural para eles. É parte daquilo que eles são, eles não precisam fazer força. Eles vivem o Evangelho. Como suas vidas transbordam de Cristo, inevitavelmente seu estilo de vida refletirá esta realidade. O nosso objetivo como igreja é fazer discípulos e discípulos que façam discípulos. Paulo, falando com o seu discípulo Timóteo, ele diz como que deve ser essa dinâmica dentro da igreja. E há muito tempo atrás isso. Ele diz o seguinte, e o que 2:2, é tudo 2, 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Barnabé discipulou Paulo. Paulo discipulou Timóteo. E Paulo agora está instruindo a Timóteo a discipular outras pessoas. E assim deve acontecer, queridos. Nós vemos na Bíblia vários exemplos de discipulado bem-sucedidos. Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos, Paulo e Timóteo, Barnabé e Paulo. Volte e meia, queridos. Eu já discipulei muitas pessoas. Volte e meia eu escuto de discípulos me contando a experiência dos meus netos, bisnetos e tataranetos espirituais.
Está entendendo o que é que faça um teatro? Você precisa discipular, você precisa cuidar de gente. Porque é isso que Jesus quer de você e quer de mim. Igreja missional, as pessoas fazem discípulos, fazem seguidores de Jesus Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou discipulando 4 pessoas nesse momento. Quem mais aprende sou eu. Porque eles fazem perguntas inusitadas. Cada pessoa que começa a caminhar no Evangelho, ela tem dúvidas que você talvez nunca tenha pensado sobre aquilo. E te faz pensar de uma forma diferente. Então, só você tendo uma experiência de discipular pessoas que você talvez entenda o que eu estou te falando. Uma igreja missional, ela gera discípulos, que fazem discípulos, que multiplicam discípulos. Uma coisa fundamental, nós precisamos fazer discípulos de Jesus Cristo. Eu não tenho nenhum discípulo de João. Eu tenho discípulos de Cristo, que eu caminhei com eles. Essa dependência, ela não é boa. A dependência tem que ser sempre de Cristo. Fazer discípulos de Cristo. Em João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Diga comigo, muito. Muito. Você entendeu? Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. Pode encher a boca e falar, muito. Muito fruto. Aí como é que termina o versículo? E assim vos tornareis meus discípulos. Será que eu sou discípulo de Cristo? Eu dei alguns frutos, mas eu não sei se foi muito. Nos tornamos discípulos de Cristo quando damos muito fruto e assim glorificamos o Pai. Terceira lição que eu quero deixar para a igreja sobre a igreja missional. É uma igreja que está comprometida com a sua geração. Uma igreja que está comprometida com a sua geração. Uma igreja onde desde as crianças até os mais velhos se sintam amados e cuidados. Uma igreja que use uma linguagem contextualizada, expondo Deus de forma compreensível. Não é uma igreja enculturada, quer dizer, aquela influência que o cristianismo exerce sobre as pessoas e as pessoas não entendem o que nós falamos. A gente costuma dizer que é o evangeliquez que a gente usa, a pessoa nem sabe o que você está falando. É você contextualizar a tua linguagem. E nós não devemos pregar um Deus aceitável, um Deus desejável, mas sim um Deus verdadeiro. Paulo está dizendo o que em Romanos 1,16, que está faltando muito na nossa pregação hoje em dia, queridos. Ele diz o quê? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O poder de Deus. O poder que transforma vidas. O poder que cura. O poder que faz nova criatura. Se amenizarmos a mensagem do pecado, contribuiremos para a incompreensão do Evangelho, para o sincretismo religioso, para o esfriamento do movimento missionário, queridos. Uma igreja motivada, movida pela manifestação do poder de Deus, é uma igreja que tem uma estratégia para cada faixa etária, exercendo cuidado e manifestando o amor de Deus em seus relacionamentos. Eu creio, queridos, que a nossa igreja tem uma estratégia para cada faixa etária. Se você pensar, cada faixa etária da nossa igreja tem um cuidado. Se você pegar o exemplo das crianças, não sei se você já teve a oportunidade de entrar no local das crianças. Se você não teve, vá lá. É sua igreja, vá lá, conheça. As crianças estão sendo ensinadas de uma maneira lúdica, de uma maneira, as pessoas estão sendo preparadas para fazer isso, você vai ver que existe um local especial para elas. Aliás, nossa igreja entende que nós devemos priorizar as crianças. Se você pegar as mulheres, estão sendo cuidadas. Os homens estão sendo cuidados. Podemos fazer mais, mas estão sendo cuidados. Pegar os idosos. Todos os meses, eu visito os idosos da igreja.
Nós visitamos os idosos da igreja. Nós levamos a ceia para os idosos da igreja. E se você é um idoso e não foi visitado, é só você me dizer que eu vou. Nós temos visitado as pessoas e cuidado das pessoas. Por fim, queridos, uma igreja que conecta com o bairro, cidade, país e nações. Uma igreja missional é uma igreja que conecta com o bairro, com a cidade, com o país e com as nações. Eu estava lendo um dos pastores que mais aprecio, chamado Ronaldo Lidório. É um pastor presbiteriano do Brasil. E eu vi esse moço muito novo. Primeira vez que eu o vi pregando em Brasília, ele estava chegando da África, de um trabalho com os concombas na África. Ele tinha ficado muitos anos. E ele estava esquálido, magro. Ele tinha passado por 16 malárias. Esse homem pegou mais malárias porque ele trabalha no Amazonas. Ele é muito doente, ele tem um corpo muito frágil. Ele é um dos maiores antropólogos do país. Para vocês terem ideia, o governo brasileiro consulta o Ronaldo Lidório sobre dados de antropologia. Ele faz um trabalho em Santa Isabel Santa Isabel, no Amazonas, lá perto da Venezuela. São Gabriel da Cachoeira. Inclusive, tem um casal de missionários que estão no Brasil, que está aqui em Londrina, que é o Gabriel e a Crislane. Ele faz um trabalho lindíssimo, ele está em Manaus hoje. Mas este homem diz algo que eu gostaria de trazer para vocês. São dados. Ele gosta muito de dados. Ele diz que o Pacto de Lausanne, oficializado em 1974, por líderes de 150 países, sintetizou a missão da igreja, dizendo que o propósito de Deus é oferecer o evangelho todo, por meio de toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Assim, deixa bem claro que a missão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, o tempo de Deus é hoje. Ele traz algumas informações que eu creio que são importantes. Ele diz o seguinte, olha, na África e na Amazônia, são lugares que ele conhece bem, pelo trabalho dele, ele diz que as pessoas se sentam ao seu redor quando ele chega para ouvir. Mas na Europa, hoje, o evangelho é ridicularizado, como também aqueles que pregam o evangelho. Eu experimentei isso em alguns países, quando fui para a Europa. O islamismo, nos últimos 5 anos, presta atenção, nos últimos 5 anos, cresceu 500% no mundo. O budismo cresceu 100%. E o hinduísmo cresceu 70%. E o cristianismo, 45%. O islamismo não é apenas a religião que mais cresce no mundo hoje, mas é também a religião predominante em 43 países. 20% da população mundial hoje é islâmica. 20% da população do mundo é islâmica. Os islâmicos esperam se tornar a religião mais ativa na Suécia, na França e na Inglaterra dentro de 20 anos. Eu soube que a Espanha também. Toda nação que não consegue se reproduzir com 1,4 filhos a mais que isso, ela deixa de ser uma cultura. Esses países não conseguem ter uma taxa de natalidade acima de 1,4. E aí o que acontece com o islâmico? Quando ele vai para o país, ele faz o quê? Tem 6, 7 filhos, 2 mulheres, 3 mulheres, e aí eles estão proliferando. Eu estou dizendo o seguinte, que o islamismo está crescendo. Nós, como igreja, precisamos entender que precisamos participar desse tempo, desse esforço missionário. Precisamos incorporar nossas ofertas missionárias para que possamos enviar missionários para todas as regiões. Com todo o amor, com todo o carinho, eu creio que nós poderíamos dar mais para a oferta missionária.
Podemos enviar mais missionários, ajudar projetos no mundo todo. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A ordem, queridos, é concomitante, é ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém, como em todos os outros lugares. E para nós é Vila Casone, Londrina, Paraná, Brasil e o mundo. É ao mesmo tempo. Então nós precisamos envidar esforços para participar desse projeto mundial, essa missão de Deus para atingir o mundo todo. Quando todas as pessoas, 24:14 de Mateus, conhecerem o Evangelho, então virá o fim. Todos ouvirem o Evangelho, então virá o fim. Nós temos tentado fazer um trabalho, queridos, na Vila Casone, com a Tarde da Alegria, com o Muay Thai, que está sendo desenvolvido. A mesa diaconal tem se envolvido. Temos um projeto, estamos aguardando da Vigilância Sanitária, sobre a farmácia solidária, para distribuirmos medicamentos. Mas eu quero contar uma experiência para você. Nós temos tentado atingir esse bairro. Temos tentado chegar às pessoas, às casas, e a nossa estratégia tem sido através das crianças. Mas nesta semana, foi muito difícil. Eu fiz o ofício fúnebre do Vitor. Vitor, um rapaz de 25 anos, filho de um casal, neto de um casal dessa igreja. O seu Ailton já faleceu, a dona Irene mora 3 quadros daqui. Filho da Solange, que vem sempre aqui na igreja. Esse moço se envolveu naquele assalto da Log, lá, Go Log. E a polícia chegou atirando e o matou. Quantas vezes eu cruzei por esse moço? Quantas vezes eu tentei falar para ele sobre o Evangelho? Mas eu preciso ser honesto com vocês, eu não fiz o suficiente. Eu poderia ter pego esse menino e ter conversado com ele. Eu poderia ter falado, eu poderia ter tirado ele da rua, sei lá, alguma coisa eu poderia ter feito. Quando nós chegamos ao cemitério, o pai veio e abraçou o menino, o caixão, e urrava, gritava: meu filho, eu podia ter feito algo por você, meu filho. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Mas eu preciso dizer isso para você. Não adianta chorar agora. Nós precisamos fazer enquanto há vida. E o meu plano é pegar os amigos deles, que são muitos amigos, que ficam aqui 2, 3 quadros daqui, e falar dessa experiência com eles e fazer alguma coisa. E se você mora nas imediações, por favor, me ajude em oração. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a esses meninos. De que adianta nós estarmos aqui, comemorando, celebrando, orando, isso é tudo muito bom, mas as pessoas estão morrendo e indo para o inferno aqui, 2 quadras daqui. Eu confesso que me senti, meu Pai do céu, foi muito difícil. Nós precisamos acordar. Nós precisamos amar as pessoas que estão perdidas. Nós precisamos falar do amor de Deus às pessoas. Precisamos sair de dentro da igreja e ir atrás das pessoas. Não só aqui na Vila Casone, em Londrina, por onde for, por onde estivermos, no nosso trabalho, onde for. Eu quero terminar dizendo que uma igreja missional está engajada em todos os sentidos, tanto interna como externamente. Uma igreja missional requer daqueles que dela participam um compromisso com aquele que a comissionou. Não se faz a missão quando não há compromisso com quem vocaciona, pois Deus chamou a igreja para realizar o que está no coração dele, não no nosso coração. Ele enviou seu Filho que morreu no lugar dos eleitos,
E agora envia a igreja para anunciar a sua obra de salvação. Um outro pastor que eu gosto muito, admiro muito, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu quero que você preste bem atenção no que esse homem falou. Com isso eu vou encerrar. Ele diz que a obra missionária é imperativa, intransferível e inadiável. A igreja é a única que não ouve e obedece à voz de Deus. Você entendeu o que eu falei? Eu vou repetir. O reverendo Hernandes diz que a igreja é a única que não ouve e obedece à voz de Deus. Te chocou isso, não? Isso me chocou. Porque a gente lê os textos e não presta atenção, às vezes, no que está lendo. Olha o que esse homem diz. Ele disse o seguinte: Deus ordenou e a sua palavra sempre foi obedecida. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele falou ao mar e ele se abriu. Sua palavra foi obedecida por demônios que foram expulsos, enfermos que foram sarados, muralhas que caíram. Ele falou à tempestade e ela se acalmou. Ele também ordenou à igreja, vá por todo o mundo anunciar Jesus a todas as nações. Ele conclui o raciocínio dizendo o seguinte: após 2000 anos de cristianismo, Jesus ainda permanece desconhecido por boa parte do planeta. Mais de 3.500 línguas faladas por 2 bilhões de pessoas não o conhecem. E ele termina dizendo assim, isso mexeu comigo, tá? Termino dizendo o seguinte: será a igreja, perante toda a criação, a única ao desobedecer ao comando do Senhor? Será a igreja, perante toda a criação, a única a desobedecer ao comando do Senhor? Cabe, portanto, meus queridos e minhas queridas, a nós que somos salvos, proclamar a salvação a todos e convidar quem quer que seja a aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Que Deus possa falar ao seu coração a respeito de tudo aquilo que nós ouvimos. Gostaria que falasse a você como falou meu coração. Será que a igreja é a única que desobedece à palavra de Deus? A ordem de Deus? Fique de pé, por favor. Quero orar com você.